Olá, eu sou Marcelo Bonfim e vim falar um pouquinho para vocês sobre pilhas encadeadas nos conteúdos de estrutura de dados. Bom, vamos fazer uma simulação aqui do que seria uma pilha e em seguida partir para a implementação da função push, da função pop. Criando aqui então uma pilha inicialmente, né, faço aqui a simulação e a pilha ela tem uma característica importante que ela trabalha com inserção e remoção sempre pela mesma extremidade, uma extremidade que é chamada aqui de topo. Então, toda vez que eu vou fazer a inserção de um novo elemento, essa inserção acontece no topo, e toda vez que eu vou desempilhar alguém dessa minha pilha, eu vou desempilhar do topo. Então, é uma regra de acesso que a gente tem dentro desse tipo de estrutura. Então, empilhando aqui o primeiro elemento, né? Eu não tinha nem nada nessa minha pilha, então o meu topo estava apontando para nulo. Depois que eu coloco esse elemento, o meu topo então tem que apontar para esse primeiro elemento, sendo que o próximo dele aponta para nulo. Quando eu vou inserir um novo elemento, o próximo desse novo elemento aponta para o elemento que estava no topo e eu mudo o topo de posição. E assim eu vou fazendo sucessivamente até que eu pare de inserir elementos dentro dessa minha pilha. Para fazer a exclusão ou desempilhamento de um dado aqui, o que vai acontecer? Eu tenho sempre que fazer essa operação pelo topo. E aí, então, quando eu vou fazer o desempilhamento, quem vai sair é quem está no meu topo, inevitavelmente. No caso, seria o elemento 5. Desempilhando, sai o 5, depois sai o 4, depois sai o 3, depois sai o 2, depois sai o 1. É uma analogia que se faz aqui também referente a uma pilha de pratos, né, onde você não poderia retirar um prato que está abaixo de outros pratos. Né? Uma outra forma da gente ver esse tipo de estrutura funcionando é no famoso Ctrl+Z que a gente tem nos editores de texto. Quando você quer retornar para algum tipo de edição que você fez, né, desfazer alguma alteração, você vai dando Ctrl+Z. Então, aqueles últimos passos que você deu estão armazenados dentro de uma pilha. Vamos, então, partir para a implementação desse tipo de estrutura. Aqui eu já tenho uma primeira base já criada, né, que seria um typedef do meu elemento, seguindo os exemplos que a gente está criando. Um P1 que eu chamei sendo do tipo tpilha, que a gente vai criar aqui. O que é esse tipo tpilha? Alguém que eu tenho que criar o typedef. Criamos aqui essa minha pilha. E como eu falei para vocês, a minha pilha ela tem que ter um topo. Então, do tipo t-elemento, eu terei então um ponteiro que eu vou chamar de topo. Por que é t-elemento? Porque ele aponta para elementos que são do tipo t-elemento. E ele é do tipo tpilha. Vou criar um void inicializa pilha. Tá? Faço aqui então ele receber por passagem de parâmetro alguém que é do tipo tpilha, que é a minha pilha propriamente dita, que vai estar vindo lá do meu programa principal. Então aqui minha pilha, no seu ponteiro topo, recebe nulo. Perfeito. Então aqui eu tenho meu tipo de estrutura de dados pilha criado com um elemento chamado topo, né, um ponteiro chamado topo. Tenho meu inicializa pilha, que é uma função que recebe essa minha pilha que eu criei aqui embaixo, tá? E envia por passagem de parâmetro, recebendo aqui e fazendo o meu topo, então, receber o valor nulo. Estou inicializando essa minha pilha. Para, então, fazer a função push, nós vamos trabalhar com essa chamada também, né, mandando por passagem de parâmetro. Aqui, muito similar ao que a gente fez na nossa lista encadeada, criando, né, recebendo a minha pilha inicialmente, criando um novo elemento, colocando ele na memória, lendo o valor para ele, atribuindo nulo para o seu próximo, e agora então eu vou fazer a inserção dele na nossa pilha. Então, se por acaso o meu topo
for igual a nulo, significa que a minha pilha está vazia. Se ela está vazia, o que eu tenho que fazer com esse meu topo? Pilha.topo, que aponta topo, vai apontar para o novo. Tá? Perfeito. Então é a primeira inserção. Como a gente fez aqui, se eu quiser empilhar um novo elemento, ele coloca esse elemento na pilha e coloca o topo apontando para ele. Agora, qual que é o próximo passo? O caso contrário, caso o meu topo não seja mais nulo. Nesse caso, ele não é mais nulo. Então, para empilhar um novo elemento, esse novo elemento vai ter que ter o próximo dele apontando para o topo e ele, então, receber em seguida o apontamento do topo. Então, caso contrário, o que eu vou ter que fazer? O próximo desse meu novo elemento que eu criei vai, então, apontar para o novo, para o topo, e agora eu vou ter que fazer esse meu topo mudar de posição. Agora eu já fiz o encadeamento, vou ter que fazer o seguinte agora. Pilha, topo, aponte para o novo. Certo? E foi isso que a gente fez aqui. E assim a gente termina de implementar essa nossa função push, que faz o empilhamento de um elemento dentro de uma pilha encadeada. Certo? Bom, para fazer a função para desempilhar, né, o void pop, também vou receber essa minha pilha aqui. E é uma situação bem tranquila assim, de se fazer a implementação. Primeiro, porque eu vou ter que fazer a exclusão sempre pelo topo. Isso é um certo facilitador para nós, porque não tem que localizar elementos. Né? Então, passando aqui o pop, a minha pilha, que foi criada no programa principal, eu vou então fazer a exclusão dos dados sempre que estiverem no meu elemento, meu ponteiro topo. Tá? Então, vou criar aqui um auxiliar. Criei um auxiliar. Vou fazer esse meu auxiliar apontar para a pilha topo. Certo? No caso, vou fazer alguma coisa primeiro aqui. Ó. Vou fazer o seguinte. Se pilha topo for igual a nulo, então está aqui pilha vazia. Tá? Caso contrário, eu tenho então aqui o auxiliar apontado para o meu topo. Faço então esse topo ir para o elemento seguinte. Então o topo agora tem que ir para o seu próximo, que seria o seu elemento seguinte. Tá? E aí então, free aux seria para apagar esse elemento da minha memória definitivamente. Então o que a gente fez aqui? Né? Olha, eu criei primeiramente um ponteiro auxiliar, verifiquei se a minha pilha estava vazia, né? Se meu topo estivesse apontando para o dono, significava que ela estava vazia. Aí então eu fiz esse meu auxiliar apontar para esse topo, fiz o meu topo ser deslocado para o elemento seguinte a ele, tá? Dando a posição desse topo, e aí apaguei o elemento anterior. A gente for olhar aqui, vamos empilhar mais alguns elementos. O que seria? Né? Eu cheguei aqui no elemento 11, coloquei o auxiliar nele, peguei o meu ponteiro topo, joguei ele para o 10 e apaguei o 11. É essa sequência que a gente usou aqui. Olha, supondo que seja o 11, então o que ele fez? Ele pegou o auxiliar, colocou no topo, que era o 11, pegou o topo, jogou para o 10, e daí apagou o elemento 11.
foi isso que a gente fez ali na implementação. Tá? Desempilhando dessa forma, o tubo passa então para o elemento 10. Ok? Então, dentro da pilha, são essas as funcionalidades que a gente tem que trabalhar. Né? Seria o push, para inserir um elemento, e o pop, para retirar um elemento dessa nossa pilha. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.